dia 13 de outubro, nós temos aula de matemática e geografia. Pegue seu caderno de matemática e vamos fazer o cabeçalho. Então lá, ó, Rio Negro, 13 de outubro de 2021. Então aqui está a data resumida, 13/10/2021, porque o número 10 representa o mês de outubro. E o tema da aula de hoje é contornos e quadriláteros. Vamos fazer um pontinho aqui. Contornos e quadriláteros. Para o vídeo, copie e continuamos a nossa aula. Então, eu imagino que você já parou o vídeo, já copiou. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, vamos lá. Vejam o que a prof trouxe para vocês. Vejam lá no slide. Círculo e circunferência. Tá. Vocês acham que tem diferença nessas duas imagens ali? Um diz círculo, outro diz circunferência. O que será que tem de diferente em um e em outro? O quê? E isso, alguém lá já me respondeu. Um está todo pintado, professora, de azul, o outro não. Isso mesmo. Olhem lá a imagem azul, aqui o círculo. Vejam aqui, ó. Vejam, ele está todo pintadinho. Então, ele está preenchido. Ele é completo, é um círculo. A circunferência, olhem aqui, é a parte de fora, é o contorno. Perceberam? Então, isso aqui a gente chama de circunferência. O contorno do círculo, olha, é a circunferência. Perceberam? Aqui nós temos o círculo preenchido e aqui nós temos o contorno. Então, a gente chama de circunferência, tá? Então, gravem bem esses dois termos, círculo, circunferência, esses dois nomes, né? Ó, então, quando está preenchido, é círculo. Quando a gente olha aqui em volta, é a circunferência. Então, vejam aqui mais uma imagem. Nós temos um círculo e aqui nós temos a circunferência desse círculo em volta. Perceberam? Então, isso é um círculo, mas essa parte aqui, ó, é a circunferência. Vejam aqui comigo a imagem que eu tenho aqui nas minhas mãos. Então, vejam lá. Olha, eu tenho um círculo vermelho. Conseguem perceber? Aqui eu tenho um pequeno e aqui um pouquinho maior. Esse é de madeira, das formas geométricas. Esse aqui eu fiz de papel, ó. De papel. É um círculo. Ninguém vai dizer que não é. Mas a parte aqui, ó, que está em azul, que eu já deixei em azul de propósito, para que você consiga perceber, aqui é a circunferência desse círculo. Então, circunferência do círculo, olha, tá? Entenderam? Então, isso tudo é um círculo. Quando mostra só aqui, é a circunferência. Mas aqui nós temos o círculo e a circunferência. Nesse caso, a gente não percebe, não está pintada, mas ela está aqui. Isso aqui é a circunferência. Mesmo que ela não está pintada, como nesse caso, ela está aqui. A gente percebe, não tanto como aqui, né? Porque aqui eu quis dar a diferença para vocês, mas ela ainda está aqui, tá? Então, isso é um círculo e aqui é a circunferência do círculo. Então, vamos lá. Nós vamos estudar hoje também os quadriláteros. Mas o que é um quadrilátero? Quadrilátero é qualquer polígono simples que tenha 4 lados. Olha aqui, eu tenho um quadrado, né? Então, ele tem 4 lados. Olha lá na imagem, vejam lá. Nós temos aqui o quadrado, o paralelograma. O que tem de diferença aqui? É como se fosse um retângulo que está oblíquo, né? Está puxado, ó, a ponta vem para cá e essa para cá. Então, é um paralelogramo
E é um quadrilátero, ela não tem 4 lados? 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos um trapézio. Olha, tem 1, 2, 3, 4 lados. Então é um quadrilátero, porque tem 4 lados. Mesmo que esses lados aqui, ó, não são iguais. Ó, esse aqui é menor que esse. Esse e esse são iguais, mas esse é menor que esse, certo? Mas ainda é um quadrilátero, porque tem 1, 2, 3, 4 lados. Então, quadrilátero é qualquer polígono simples que tem 4 lados. Olha lá, 4 lados. Vejam esses exemplos de quadriláteros no slide. O paralelograma, que é esse primeiro aqui. Se você observar todos esses aqui, tem 4 lados, mesmo que às vezes os lados não são iguais. Aqui é igual, só que está oblíquo, ó, está puxadinho para o ladinho. Perceberam? Está tortinho, ó, puxado. O quadrado tem todos os lados iguais. O retângulo tem esse e esse igual, e esse igual. Então, eles têm 2 lados iguais e mais 2 lados do mesmo tamanho. É um retângulo, tem 4 lados. O losango, ó, 4 lados. O trapézio, tem aqui 3 trapézios, né? Cada um de um tipo, que a gente vai ver por que esse é isósceles, por que esse é retângulo, escaleno em outro momento. Mas vejam, são trapézios, todos com 4 lados. Perceberam que essas figuras, todos têm 4 lados? Vejam aqui, ó, quadrilátero irregular, mas tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Todos os lados são diferentes. Aqui não são todos, né? É, aqui também. Aqui são iguais, esse. Mas aqui, olha, tudo diferente. Então, ele é um quadrilátero irregular. Porque, olha aqui como ele é diferente. Esse lado desse, esse desse. Então, são bem diferentes. E outra coisa, esse aqui, olha que ele não está paralelo a esse. Esse aqui, olha, está retinho. Esse está subindo, não é paralelo a esse aqui. Enquanto que esse e esse estão paralelos, ó, estão na mesma linha. Já vou explicar o que é paralelo. Nós temos os quadriláteros que são trapézios, os não trapézios e os paralelogramas. Olha lá na imagem. Vejam os trapézios ali, que tem pelo menos 2 lados paralelos. Os não trapézios não têm lados paralelos e os paralelogramas têm os lados opostos paralelos. Então vejam lá. Vejam aqui o trapézio. Vamos ver aqui, ó. Olha, tem o trapézio aqui, mais fácil para ver. Uma imagem maior. Trapézios tem 4 lados e 2 lados são paralelos. Esse aqui é paralelo a qual? Ó, esse é esse. Ó, esse é paralelo a esse. Esse que não devia estar aqui, mas já vai aparecer. Ó, esse é paralelo a esse. Deixa eu voltar. Olha lá. Esse é paralelo a esse. Perceberam? Então, 2 lados são paralelos, ou seja, estão indo na mesma direção. Perceberam? Esse vai para dentro e esse vai para dentro. Eles não são paralelos. Seria paralelo se esse e esse lado fosse para o mesmo lado, ó. Tá vendo? Aqui não são. Esse vai para dentro e esse vai para dentro. Não estão paralelos. Não estão virados para o mesmo lado. Teria que ser para cá, ó, para ser paralelo. Então, 2 paralelos. Vamos ver o outro. Esse e esse são paralelos. Perceberam? Por que que esse lado e esse não são paralelos? Porque esse está subindo e esse está de ladinho, ó. Perceberam? Na diagonal. Perceberam? Então, olha, esse está reto e esse está aqui na diagonal. Então, na vertical e na diagonal, então não são paralelos. Mas esses aqui sim. E esse aqui, que já estava aparecendo, e o outro. Olha lá, ó, são paralelos um ao outro. Então, o trapézio é qualquer dessas figuras
que tem dois lados paralelos. E são tem 4 lados, mas só 2 são paralelos, tá? São os trapézios. E o quadrilátero, que não é trapézio? Então, os lados, nenhum é paralelo. São quadriláteros, porque tem 4 lados. Olha aqui, ó. Ó a pipa, né? Parecido com uma pipa. Mas nenhum é paralelo. Veja, esse tá pra cá, esse tá pra cá. Não são paralelos. Olha aqui, ó. Tudo para cada um. Cada um vai para um lado, certo? Isso que eles têm o tamanho igual, esses dois. Mas eles não são paralelos. Para ser paralelo, esse aqui tinha que fazer assim e esse também, para o mesmo lado. E os paralelogramas, olhem lá. Temos o quadrado, o retângulo, o losango e o paralelograma. Vejam que todos os lados, ó, são paralelos. Ó, esse com esse, 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 esse com esse. Porque aqui poderia bater uma dúvida. Ai, professora, como assim? Esse aqui tá um apontadinho, ó. Mas esse é paralelo a esse. Esse é paralelo a esse. Então, todos os lados são paralelos, ó. Esse com esse. Perceberam? São 4 lados e todos paralelos. Ó, 4 lados, 2 pares de retas paralelas. Esse. Ó, esse com esse com esse. Conseguiram perceber? Então, os paralelogramas são todos os que são todas as retas paralelas. Elas não se tocam, ó. Essa não toca com essa não toca com essa. Agora você tem atividades. Mas antes da atividade, veja esse aqui, ó. Que eu trouxe e não mostrei. É um bambolê, pra brincar, né? Olha aqui, ó, a circunferência dele. Perceberam? Então, lembrando, o círculo e a circunferência. Olha aqui a circunferência. Então, a gente percebe no nosso dia a dia, né? A circunferência. Quando é medido aqui a cintura, medido também. Tudo a gente mede a circunferência. É importante saber esses termos. Agora, veja lá o que você tem na atividade na apostila. Primeiro, você tem algumas no livro para fazer, das 50 até 55. Faça lá. Tudo baseado no que a gente viu agora. E você tem atividades ali para fazer na apostila. Você vai olhar lá aqueles contornos. Olha lá que tem um contorno, mais um contorno, o outro contorno e mais um. O primeiro contorno lá que está em vermelho, ele é um triângulo, ele é o contorno de um quadrado, é um contorno de uma circunferência ou é um retângulo. O que ele é aquele contorno? Então você vai ver e vai ligar um por um. 2. Associe corretamente o trapézio, o retângulo e o paralelograma. Deixa eu ver se aparece aqui. Ó, o trapézio, o retângulo e o paralelograma. Qual daqueles é o trapézio? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Não lembra? Volta na aula da professora que você lembra. Então, se o primeiro você acha que é um trapézio, você vai colocar dentro aqui, ó. Deixa eu mostrar. Dentro aqui, ó, o número 1, se você acha que é trapézio. Se você acha que é um retângulo, põe o 2. Se esse você acha que é um paralelograma, põe o 3, tá? Então, esse aqui, coloca o outro número aqui, e para esse, coloca o número aqui. Então, você vai colocar 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, não sei, como você achar. Pinte todos os trapézios. Aqui, nós temos alguns trapézios e temos alguns que não são trapézios. Na 3, então você vai pintar só os trapézios. Não é para pintar paralelograma, né? Então, nem retângulo, é trapézio, tá bom? Agora, 4. Complete a tabela. Então, vejam lá, número de lados. Então, você vai ver essa figura aqui e vai ver quantos lados tem essa figura. Conta aqui. Vamos lá, vou ajudar essa aqui para vocês. 1, 2, 3,
coloca o número aqui. Conta, coloca o número. Conta, coloca o número, tá? Quantos lados tem? E 5. Circule os objetos que lembram um cone. Qual deles lembra um cone? Qual deles? Se você não lembra, volta na aula anterior que a professora apresentou para vocês, né? E veja que você vai saber. Qual figura espacial lembra o planeta Terra? Uma daquelas lembra o planeta Terra. A Theo trouxe o planeta Terra ali para você não esquecer. Será que é uma pirâmide, um cone, um cilindro ou uma esfera? Lembra dos nomes, tá? 6. Quantas faces você não está vendo da figura? Então vejam aqui, ó, lembrando. Isso é uma face, esse é outra face, esse é outra, essa é outra. Qual você não vê? Essa figura tem mais faces, que como ela está numa posição assim, você vê só um pouco dela, né? É uma figura tridimensional, você só vê um pouco dela, porque está escondida, mas tem faces que você não vê. Quantas são, né? Quantas? Aí marca o X. E eu tenho um desafio para você. Você lembra que você recortou o Tangram na aula anterior? Brincou, fez figuras. Então, o meu desafio é que você monte a placa de jade encaixando os triângulos, o quadrado, tudinho ali, tá? Paralelogramo, tudo certinho, losango, tudo que tiver ali, você vai encaixar e formar um quadrado. Desafio para você. Então, vamos ver quem consegue. E agora nós vamos para a nossa próxima aula. Então, na aula de geografia, nós temos o tema os produtos da agricultura. Então, vamos lá, acompanhem com a professora os slides que eu vou mostrar, vou explicar para vocês. Então, vamos lá? Então, os produtos da agricultura. Então, aqui a gente vê uma pessoa com uma caixa com produtos, com alimentos, né? Então, mas o que é agricultura? Então, preste atenção. A agricultura é a atividade de cultivar a terra. Então, sempre que você pensa em agricultura, você lembra de cultivo da terra, certo, crianças? E quem são os profissionais da agricultura que trabalham com a agricultura? São os agricultores. Então, eles são os profissionais. Cada setor, cada tipo de trabalho tem um profissional, né, voltado para ele. E o profissional da agricultura são os agricultores. Olha os produtos da agricultura, né? Então, os vegetais que a gente consome vêm da agricultura. A agricultura, ela depende dos fenômenos naturais para que para que dê certo, para que corra tudo bem, para que ocorra tudo bem. Por exemplo, precisa da chuva? Sem chuva, sem água, a planta não cresce, não fica forte e saudável. Precisa do sol, não é? O sol ajuda a planta a crescer. A planta precisa do sol. Precisa de um solo fértil, né? Então é muito importante o solo, que o solo seja rico e não pobre. E nós, seres humanos, somos responsáveis por manter esse solo. Nós é que degradamos. Então a gente quer, se o solo não está bom, porque nós não cuidamos. É claro que tem solos mais ricos, outros um pouco mais pobres, mas nós podemos melhorá-lo, né? Então existem vários tipos de agricultura. A agricultura comercial, ela usa grandes maquinários, porque ela é voltada para o comércio, ou seja, para a venda de produtos, não é? Aqui me parece que é soja. Então,
Olhe o tamanho da máquina colhendo a soja. Então, é uma agricultura comercial. A agricultura familiar é representada, ou melhor, é realizada pelos membros da família. Então, é uma agricultura que também é voltada para o comércio, mas ela é familiar, não se usa grandes maquinários. É claro que pode ter maquinários menores, como um trator, alguma coisa assim, mas a comercial são grandes e a familiar são maquinários menores, são as pessoas da família, né, que trabalham nessa agricultura. Vou voltar aqui, a maior parte dos alimentos que nós temos nos nossos supermercados, na nossa mesa em casa, é realizada pela agricultura familiar, né? Essas pessoas que plantam e fazem as feiras ou vendem assim. Então, é mais pela agricultura familiar. O trabalho dentro da agricultura é remunerado, nesses dois casos. No caso da comercial, como da familiar, é remunerado. E temos também a agricultura de subsistência, que ela serve para a sobrevivência, que é a agricultura que a pessoa planta para ela, para a família, né? E qual é o objetivo da agricultura orgânica, que nós também temos? Preservar a saúde. Na agricultura orgânica não são utilizados agrotóxicos, né? São utilizados outros manejos para que o alimento cresça saudável, mas não são usados agrotóxicos. Como consumimos os alimentos? Então vejam aqui, nós temos várias formas de consumir o alimento. Ele pode ser processado ou in natura. Então vejam aqui, olhem esses alimentos. Nós temos ali o ovo, algumas sementes, grãos, castanhas, olha lá, ó, o peixe, a carne. Esses alimentos estão em natura, está no natural, no estado natural dele. Olha, perceberam? Então ele está na forma natural. É claro que você vai cozinhar o ovo, você vai cozinhar a carne, mas ele está no estado natural. Ele chega para você no estado natural. Você compra no estado natural, olha lá o leite, certo? Não é processado. Agora vejam esse tipo de alimento aqui. Ele está beneficiado. O feijão, quando você colhe, ele é dessa forma aqui. Mas ele não sai da natureza no saquinho. Ele na natureza, ele tem a casquinha, tem as terrinhas, né? Porque ele tá lá no meio da natureza. Olha aqui o milho da pipoca. Ele não sai da natureza no saquinho, o arroz, o amendoim. Esse tipo de alimento é beneficiado, ou seja, separado os grãos, né, da casca e é embalado. Então ele é beneficiado, mas ele não foi transformado, ele só foi beneficiado. É claro que esse arroz foi estirado a casquinha, tá? Então eles passaram por seleção e pela embalagem. Olhem aqui esse alimento, muito comum também nas suas mesas. É diferente. O que tem de diferente? Ele é processado, foi transformado. Vejam, são todos feitos com trigo, né? Todos feitos com trigo, salgadinho. Aqui é batata, que é batata, não é feito com trigo. Aqui é a batata que foi frita, então chega para você prontinha, salgadinha já. Olha aqui o chocolate com açúcar. Então todos, olha aqui o biscoito, foi feito com trigo, foi usado outros produtos nele. Então ele é transformado, processado. Eu pego essa batata, vamos ver se tem aqui atrás. Ó, a batata aqui do lado, né? E ela é transformada em batata frita e chega transformada. Então, olha os embutidos. Tá, professora, mas é carne. É,
mas ela foi processada, transformada, ó, cozida. Então ela não chega no natural, ela foi transformada. A única coisa natural aqui é esse raminho para enfeitar, de hortelã, parece. Olha que o azeite, né? Os azeites, os óleos, são todos transformados, porque você não tira da natureza assim. Por exemplo, esse aqui é de canola. A canola não tá assim na natureza. Tem o óleo de soja, por exemplo. É um grãozinho, ele não é assim. Então ele foi transformado. E o chocolate? Também processado até ficar assim. Porque a gente não encontra dessa forma. Então, temos os naturais e os industrializados. E no meio, os beneficiados, que eles não são assim, processados, mas eles foram beneficiados, né? Ensacados. Agora, veja a atividade que você tem para fazer. Então, vamos lá. Então, vocês têm essa atividade para fazer agora. Lá na número 1, você vai relacionar agricultura, pecuária e extrativismo à sua descrição. Por exemplo, atividades que consistem em retirar do solo ou das matas os recursos minerais ou vegetais encontrados na natureza. Qual desses representa isso ali, né? Atividade do campo, cuja finalidade é criar gado. Não só gado, gente, outros animais também. Atividade de cultivar a terra, plantar e colher. Então vejam lá, qual deles é para plantar e colher, qual cria gado e qual retira, né, os minerais, os vegetais da natureza, que a gente não plantou. A gente só vai lá e retira. Qual? Então você vai ligar, tá? 2. Recorta as gravuras do anexo, ou seja, lá no final da apostila tem algumas figuras coloridas lá para vocês. Recorta essas gravuras e você vai colocar em cada uma no seu lugar. O que é da agricultura, coloca na agricultura. O que é da pecuária, coloca na pecuária. E o que representa o extrativismo, coloca no extrativismo. Vejam lá, ó, as imagens são essas. Nós temos lá em cima, olha lá a primeira imagem, um trator numa roça. São plantas que tem lá. Isso aí faz parte do quê? Da agricultura, da pecuária ou do extrativismo? Então você vai recortar e colando. Então temos lá o trator, temos o ouro, deixa eu ver o que mais, gado, aqui são minérios, rochas, né? Do lado nós temos um agricultor, aqui alguém colhendo produtos, aqui porcos, galinhas, né? Então, minérios de volta. Então, preste bem atenção, vão colando lá. Temos 1, 2, 3 de cada. Então, tem 3 do extrativismo, 3 da agricultura e 3 da pecuária. Então, é só você recortar e colocar. E é isso. Então, faça a atividade lá da apostila com bastante carinho e até a próxima aula. Tchau!